Ondas, ações que transformam. Um espaço para líderes com visão sobre estratégia, riscos e pessoas. Sintonize nessa frequência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ondas. Eu sou Ramon Felipe, gerente de relacionamento da March Brasil, e hoje a gente vai bater um papo sobre benefícios e saúde para grupos minoritários. Para isso, a gente está com o nosso convidado, Rafael Potenza, da Chubb Seguradora. Rafael, se apresenta para a gente, por favor. Muito obrigado pelo convite primeiro, Ramon. Bom, sou Rafael Potenza, sou psicólogo. Eu também trabalho na área de treinamento e desenvolvimento da Chubb América Latina e também sou líder de diversidade e inclusão da Chubb Brasil. Bacana, Rafael. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje e dissertar um pouco sobre os benefícios para os grupos minoritários. De acordo com a pesquisa do Health Trends 2024, da Mercy March Benefícios, a gente percebeu que teve uma grande elevação nos custos com planos de saúde e benefícios corporativos. E ainda assim, hoje, as empresas elas acabam errando quando a gente disserta sobre esse tema e entender quais são os melhores benefícios, aquilo que agrega mais ou não. Na sua visão, o que ainda falta de mercado para a gente avançar quando se trata de benefícios voltados para esses grupos? Bom, hoje eu acredito que falta análise de dados, né, que a gente tem disponível hoje ainda também dentro dos parceiros que as empresas têm, né, relacionados aos benefícios em si. Então, e ouvir também a audiência, né? Então a gente vê muitas empresas que trabalham com vários projetos muito a partir de benchmarks, de boas práticas, mas esquecem às vezes de ouvir os próprios colaboradores, né? Então e também trabalhar com base de dados, né? Então hoje, quando você olha, por exemplo, o que você comentou do plano de saúde, né? Que informações a gente consegue retirar do nosso parceiro de plano de saúde em relação a esses grupos minorizados, por exemplo? Ou que atividades que eu consigo fazer dentro dos meus parceiros também, como, por exemplo, se eu forneço algum benefício relacionado à educação ou outros, né, tipos de benefício, o que eu consigo extrair de indicador disso, né? E principalmente se eu consigo ter um tracking para a questão dos grupos minorizados, né? Com isso, né, eu tendo essa conexão e olhando, né, com essa fatia mais específica dos grupos, eu consigo trabalhar de uma forma mais transversal, né? Então eu acho que falta um pouco ainda esse olhar e essa mensuração de dados, né, na verdade. Eu acho que as pessoas às vezes elas não tem, na verdade, o dado, ou ela não cria uma base de dados para poder trabalhar e criar uma linha de raciocínio, que seja para criar uma estratégia voltada para esses grupos. Rafael, seguindo nessa linha de raciocínio, hoje isso é trabalhado junto com a liderança, e qual que é a sua visão futura de mercado, quando a gente pensa não somente na Chubb, mas o que você enxerga de mercado como tendência para esses benefícios no âmbito mais geral e global? Tá, assim, eu sinto que tem melhorado bastante, tem tido um avanço, né? Eu acho que o pós-pandemia, com essa questão da saúde mental, trouxe aí um avanço, né? Que eu acho que teve um boom, né? Principalmente dessas empresas que fornecem serviços de terapia, por exemplo. A gente vê muito mais as empresas contratando, elas quintuplicaram o tamanho delas, né? Ao longo desse processo como um todo. Então, acaba sendo uma grande tendência a olhar para isso, até porque agora a gente tem um burnout, por exemplo, que passou a fazer parte de uma doença do trabalho, né? Então, com a volumetria, com aspectos socioeconômicos e todas as questões, o olhar para a saúde mental acaba sendo um grande pilar aí de quando a gente fala de saúde e bem-estar. E também essas políticas específicas para grupos minorizados. Então, quando a gente olha, por exemplo, o grupo dentro do pilar de LGBTQIAP+, né, a gente tem a população trans, né? Então, quantas empresas ou quais empresas têm políticas específicas de hormonização, por exemplo, né? Ou que tem um plano de saúde que tem algum tipo de atendimento especializado. Ou também, de repente, a gente poder gerar um pool de profissionais que atendam especificamente essa população por conta das especificidades que tenham também, né? Então, tem algumas tendências que são bem como formatos de ações afirmativas, né? Então, são direcionadas especificamente para esses grupos, entendendo um contexto mais amplo.
Posso também trazer um outro recorte que é clássico, que é a questão de benefícios relacionados a questões de idiomas, né? Por exemplo, na parte educacional. Então, tem toda uma questão relacionada à busca de pessoas que falem idioma nas empresas, né? Só que se a gente olha para o mercado, a gente tem 5% da população que pode se comunicar no inglês, por exemplo. Então, quando eu coloco esse recorte logo de entrada numa companhia, eu estou falando que eu só vou contratar 5% da população. Então, eu estou excluindo 95% de talentos que a gente tem na sociedade como um todo. No momento em que eu trago um benefício, de repente, educacional, de desenvolvimento de idioma para a companhia, eu posso quebrar essa barreira interna e abrir as portas e trazer muito mais gente. Caso isso faça parte, né, da estratégia da companhia de atrair, né, talentos mais diversos, por exemplo, né? Então, eu acho que a tendência tá indo muito em linha com isso, com o que esse público em específico necessita. É um fator social, é um fator relacionado à questão sócio-histórica, o que seja, e aí a empresa conseguir focar e, obviamente, cruzar com o que ela tem de interesse de atratividade e retenção também, né? Bacana. Essa era a minha próxima pergunta, que era exatamente como que a gestão e a liderança atua para poder reter esses talentos, né? Então, você já me respondeu, eu acho que vem super de encontro com o que você explicou para a gente, que já vem trabalhando. E também, quando você cita da saúde mental, hoje na última pesquisa do Health Trends, ela está em primeiro no pós-pandemia, né? Então, a saúde mental lá atrás, há 2, 3 anos, quando a gente falava em pandemia, ela já era um assunto muito comentado e hoje voltou. Então, por isso que eu abordei esse tema da questão da saúde mental e da psicoterapia online. E eu queria que você trouxesse também para a gente um recorte dos dados que são tratados hoje, se isso, junto com a LGPD, claro que a gente tem que tomar esse cuidado, né, quando a gente busca esses dados mais sensíveis, em paralelo com a gestão para desenvolvimento de ações. Você tem um estudo, alguma resposta de quanto isso melhorou após essas ações? Tá, é uma ótima pergunta. Para o tema de terapia específica online, a gente tem os dados que eu acabei comentando, né? Então, é muito a frequência, né, de sessões que são feitas, a quantidade por área também, então a gente entende se determinada área tem uma busca maior que outra área, por exemplo. Os períodos do ano também, então a gente cruza com, por exemplo, um dado de quando a gente está em encerramento do ano, que é para revisão de resultados. Normalmente as pessoas elas são mais exigidas, né? Tem um aumento, né, de sessões, ou as sessões estão mais ligadas para esse macro tema que eu comentei, que é um dado que a gente tem, que é uma nuvem de palavras, né, basicamente, são relacionadas à questão de exaustão, de burnout, né, e a gente consegue fazer esse acompanhamento, mas esses dados crus, puros, eles não trazem grandes definições. A gente geralmente cruza com outras informações, como o turnover da companhia também, que isso acaba influenciando, as pesquisas de clima, então essa pesquisa de qualidade de vida que eu comentei. Então todos esses indicadores vão trazendo para a gente informações para a gente conseguir tirar algum tipo de conclusão e também traçar uma meta. Porque, por exemplo, quando a gente fala de terapia, eu sou suspeito, sou psicólogo, vou falar que, putz, que legal, façam terapia e tudo mais. Mas a gente ainda encontra, né, uma meta, vamos dizer assim, é aumentar a quantidade de pessoas participando do programa ou fazendo terapia de uma forma geral, né? Isso seria um fator positivo, de alguma forma. Até porque a gente tem um investimento associado e é um benefício que a gente entende que pode ajudar a pessoa de forma ampla, né? Em termos de carreira também. Mas a gente entende também que tem muitas variáveis que podem levar de encontro alguém buscar ou não a terapia. O fato, por exemplo, de muitos colaboradores não desconhecerem o benefício. Então, em pesquisas que a gente faz sobre quais benefícios você gosta, qual que vocês aproveitam, qual que você gostaria de ter, a gente ainda tem um índice grande de pessoas que desconhecem e falam, nossa, não sabia que tinha, né? Ou, o que você comentou sobre a liderança, a importância dos líderes conhecerem esse benefício. Porque no primeiro momento eles são, né, o primeiro contato e o que estão observando de fato a pessoa que está ali atuando e vão poder sinalizar, de repente orientar, falar, poxa, você já conhece, né, esse benefício de terapia online, você já procurou saber, ou até trazer para a gente enquanto área
justamente esses tabus, porque a gente sabe que pós-pandemia melhorou muito, então muita gente coloca até no Tinder, né, em terapia. Então isso já virou um motivo de orgulho, antigamente era uma vergonha, mas a gente sabe que ainda tem vários tabus relacionados, as pessoas ainda têm algumas desconfianças, ainda mais por ser um serviço que a própria empresa fornece, é importante inclusive dizer isso. A empresa não recebe nenhuma informação específica, detalhada, que possa conflitar com uma LGPD ou que a gente consiga identificar aquela pessoa ou aquele sintoma ou qualquer coisa do tipo. Então, até para desmistificar, poxa, vai lá e faça, não pense que tem alguma coisa que pode te prejudicar em relação a isso, confie na ferramenta, na plataforma, e a empresa está trazendo isso muito para ser um grande suporte mesmo, né? Legal, acho que esse é o principal ponto, porque muitas vezes o empregado ele não entende ou não tem aquela informação tão fácil de que realmente é seguro fazer a terapia online. Uhum. E hoje ela resolve aí uma boa parte desse problema, que é de ter as pessoas em terapia, como você comentou, e trazendo uma saúde mental melhor aí para o colaborador, para o dia a dia, para ele desempenhar uma melhor performance. Rafael, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a pesquisa do GPTW e como isso impacta na geração e elaboração de políticas para os grupos e para a companhia como um todo. Legal. Bom, eu vou falar sobre as pesquisas de clima de uma forma geral, né? Porque, só para explicar também, né, para quem está ouvindo, a GPTW ela é uma empresa que é uma dos selos mais conhecidos relacionados à pesquisa de clima, etc. Mas existem outras também. Mas a que talvez tenha mais intimidade seja a própria GPTW, né? Basicamente é uma pesquisa longa, mas a própria empresa ela pode personalizar também essa pesquisa, e o objetivo dela é fazer um mapa de cultura, né, da empresa. Então você consegue entender como que está a questão de senso de pertencimento, orgulho, a percepção de liderança, se as pessoas enxergam que as promoções elas são justas. Tem uma série de nuances que você consegue entender, comparar inclusive com o mercado, tanto de seguros quanto financeiro, ou também com qualquer empresa. Então é legal que te traz esse comparativo. Mas o que eu acho mais legal, que para mim acho que acaba sendo o que faz mais sentido, é que a gente consegue incluir também os recortes dos grupos minorizados, né? Então, na própria pesquisa, ao responder, eu posso indicar minha orientação sexual, identidade de gênero, a questão racial, todos os recortes, né? E com isso, no final, eu consigo ver todos os resultados a partir desses recortes, né? Então, vou dar um exemplo também que é interessante. Se eu olho que esse índice sobre o entendimento sobre a justiça de promoções da companhia, as respostas das mulheres inferior às dos homens, por exemplo, eu tenho um indicador, né, de que, de repente, aí obviamente que eu tenho que cruzar essa informação com os meus dados reais. De fato, a gente tem promovido mais homens que mulheres na companhia? Se a resposta for sim, que ações que eu preciso tomar ou que metas que eu consigo construir para mudar isso? Eu vou criar um programa de desenvolvimento para desenvolver essas mulheres, para elas conseguirem ser promovidas com mais frequência? O que eu vou fazer? Eu posso entender, de repente, ver que há uma equidade. Então, ou seja, a percepção das pessoas é diferente da realidade. Então, de repente, uma campanha de comunicação que eu posso apresentar para as pessoas e para mostrar esses dados e com orgulho falar, poxa, olha como a gente tem avançado nessas questões, né? E esse é o fruto do nosso trabalho. Então, a pesquisa ela vai te trazendo todos esses detalhes que você não consegue ver, né? Não consegue perceber no dia a dia, ou com essa pesquisa simples que eu comentei, que a gente pega sobre a percepção de bem-estar, né, geral. Mas aí é muito direcionada para esse tema em específico. E a própria GPTW você consegue ter um olhar bem mais amplificado e trabalhar as metas e ações por área depois. Porque isso é interessante também, eu consigo olhar por diretoria esses resultados, né? Então eu consigo falar, poxa, na diretoria X eu tenho um senso, por exemplo, de orgulho da população LGBT inferior com os demais, né? O que está acontecendo aqui? O que a gente pode fazer? E aí entra muito o papel da liderança, que a gente já comentou, né? Então, o quanto esses dados são importantes para serem mostrados, mas não só para serem mostrados, como construção de um plano de ação a partir disso, né? Então, tem um dado que é muito interessante também, que acaba surgindo, que a gente, né, esquece, que é
a questão do orgulho e a sensação de quanto tempo você quer ficar na empresa, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o indicador que os baby boomers, né, que são as pessoas 60 a mais, são as pessoas que elas dizem que elas querem continuar na empresa, elas têm orgulho e não têm tempo para sair. Né? Então é interessante a gente olhar para essa população que já sofre com etarismo, né? Que geralmente o mercado de trabalho já fica mais restrito, só que ao mesmo tempo são as pessoas que estão dizendo para a gente que são promotoras da marca, né? São as pessoas que querem ficar e, enfim... E a gente está falando de um impacto financeiro, né? Quando a gente fala de um turnover na empresa, de pessoas rodando com mais frequência, a gente tem um custo agregado a isso, né? Então, logo, quando a gente vai conversar com stakeholders internamente, você ter toda essa base de dados, né? Dessa pesquisa cruzada com outros, né, indicadores que a gente tem, você consegue conversar e traduzir a estratégia de uma forma muito mais assertiva. Bacana, eu acho bem importante isso também, porque hoje, diferente de 15 anos atrás, tem aquele fit cultural quando o candidato está pesquisando ali aquela empresa para poder entender se a cultura dela faz sentido, os benefícios também, e internamente, para entender se faz sentido algumas movimentações e para a pessoa também entender se a saúde mental ali vai ser de uma forma bacana para ela fazer uma movimentação interna ou não, porque pode ser que não faça sentido. Rafael, hoje aqui no grupo Marsh McLennan, nós temos uma política de diversidade bem bacana. Então, assim, desde quando o colaborador chega, ele já passa por um processo de onboarding e já fica ali por dentro de todas as ações que a empresa tem. Hoje nós temos os grupos de afinidades e isso faz com que o colaborador se sinta parte, se sinta pertencente aqui da empresa e isso automaticamente melhora na sua performance, enfim. A gente consegue ter um mapa aí bem bacana no nosso dia a dia, entendendo que cada pessoa é única e que dentro da sua diversidade ela vai trazer uma performance melhor, vai poder apoiar a empresa, enfim, e a gente vai poder contar com ela e vice-versa. Isso traz um enriquecimento muito bacana para o mercado e para a gente também. Como que é na Chubb esse onboarding, como que funciona quando a pessoa chega na empresa, como que é o programa de diversidade de vocês hoje? Tá, legal. Assim, o programa ele tem 6 anos, né, já. Eu digo já porque os movimentos maiores, né, da diversidade e inclusão no Brasil é bem recente, né, a gente pode dizer assim. E a gente tem 6 anos, tem um comitê de diversidade, né, então uma governança para a diversidade. Então, também trabalhamos com os grupos de afinidade, são 5, né? Então, a gente tem gerações, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, raça e etnia e gênero, né? Acho que eu falei todos, acho que sim. Uhum. E, além disso, então, tem as ações que são feitas pelos próprios grupos, né? Então, tem toda uma questão de você poder se aliar a esses pilares e ajudar nas ações, de sensibilização principalmente, mas tem toda uma estratégia por trás também de metas, métricas que a gente trabalha, né? Então, a gente tem objetivos demográficos, né, de atingimento, de equidade dentro da companhia, e isso nos gera uma série de ações também afirmativas, né? Não só de revisões de políticas, né, da companhia, mas de ações específicas, por exemplo, como um programa de estágio focado em pessoas negras, né? Então, tudo isso vai gerando para a gente insumos, para a gente gerar ações, para que esse onboarding, né, seja que a pessoa de fato ela enxergue a diversidade logo que ela chegue e se sinta em parte, né, do negócio da Chubb e consiga enxergar essa representatividade também, né? Então a gente sempre tem o cuidado de não fazer grande marketing disso para justamente trabalhar internamente dentro de casa para depois expandir. E a gente teve um movimento muito interessante que foi o projeto do Brasil. Ele virou um benchmarking para a região, né? Então, os demais países têm outros desafios, têm questões culturais muito específicas, mas o Brasil ele acaba sendo um porta-voz, um líder dessa agenda de diversidade. E a gente vê também isso muito acontecendo agora, com essas questões políticas que vêm acontecendo, do Brasil assumindo esse posto também de trazer boas práticas. Eu vejo isso, até quando a gente falou de tendências, né? Eu vejo que a gente tem questões, conversando com colegas da própria Chubb ou de outras empresas de outros países, que a gente tem uma agenda mais intensa e mais comprometida, principalmente com essas ações afirmativas, né? Então, acho que isso é um indicador bem interessante aí para a gente reforçar, né, os programas e sempre
divulgar e buscar mais aliados também, né? Com certeza. Hoje a gente também tem um trabalho um pouco similar, né? Eu faço parte do comitê do Pilar LGBTQIA+, desde 2020. A gente tem algumas ações que fomentam a diversidade e ainda assim acaba acontecendo, como você comentou, nem tudo, por mais divulgação que a gente tenha, nem todo mundo conhece, né? Nós tivemos uma ação com a Casa 1. Para quem não conhece, a Casa 1 ela é um abrigo para pessoas LGBT que foram expulsas de casa, né? Então a Casa 1 oferece algumas ações ali para poder reintegrar a pessoa à sociedade. E foi um case muito bacana que a gente teve em 2023. 2024 a gente repetiu. Então é um case, sim, globalmente que deu muito certo. E a gente vê o impacto que os comitês e as ações que a gente tem dentro das empresas tem não só para a gente interno, né? Mas também para quem está de fora. Então é bem bacana entender também um pouquinho desse olhar de vocês. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Encerro aqui o nosso podcast. Eu acredito que a gente conseguiu avançar bastante, tirar muitas dúvidas referente a benefícios de saúde para grupos minoritários, né? Então, te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Você tem algum comentário para a gente encerrar? Não, agradecer também. Também estou nas redes sociais. Eu sempre troco muita figurinha com o pessoal e também boas práticas. Eu acho que é super legal a gente contar o que deu certo, o que não deu certo também. Até como produto para a gente... Porque a gente está falando de pessoas, né, em forma geral, então não tem concorrência nesse sentido, né? O meu objetivo é que as pessoas estejam bem ali, estejam dentro dessa inclusão, tem um senso de pertencimento também. E o mesmo eu quero que as pessoas tenham em outros ambientes, né? Então, eu estou super aberto para essa discussão, né? Fora aqui também do podcast. E, mais uma vez, obrigado e prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rafael. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais essa edição do podcast Ondas. Espero que tenha sido muito produtivo. Nos vemos no próximo episódio. Curte, comenta e envia para quem você achar que faz sentido. Muito obrigado. Obrigado por escutar a nossa frequência e ser parte da comunidade Marsh McLennan. Esperamos você no próximo episódio de Ondas, Ações que Transformam. Descubra mais sobre nós visitando o nosso site. Acompanhe nossas redes sociais.